Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de fantasia chamado Once Upon a Time. Esse filme conta a história de uma deusa raposa de 9 caudas que deve passar por várias reencarnações para encontrar seu primeiro amor. Ela vai se reconectar com seu primeiro amor ou com o segundo? Vamos descobrir. A deusa raposa de 9 caudas chamada Baekhyun, que governa o reino de King Kyu, deve descer ao mundo humano para passar por uma provação celestial antes de se tornar a deusa mais elevada do paraíso. Baekhyun então se transforma em uma humana comum chamada Susu. Já que está sendo testada pelo paraíso, Baekhyun não tem nenhuma memória de sua verdadeira identidade e apenas sabe que ela é Susu, uma jovem comum. Por outro lado, o príncipe herdeiro da tribo celestial, Yehua, esteve envolvido em uma batalha feroz com o reino do Mar Oriental por 7 dias e 7 noites. O homem ficou gravemente danificado e caiu no mundo humano, então foi salvo por Susu. Para encurtar a história, os dois se apaixonaram e decidiram se casar. Eles moravam na casa modesta de Susu e viviam uma vida conjugal harmoniosa. Yehua finalmente leva Susu ao Império Celestial e pretende pedir a seu pai, o Imperador Celestial, que aprove seu relacionamento com ela. Susu viveu no Palácio do Céu como funcionária por um tempo e Yehua raramente a via. No entanto, uma outra funcionária de Yehua chamada Sujin sente um pouco de rivalidade com a presença de Susu no palácio. Um dia, Sujin caluniou Susu dizendo que ela a empurrou deliberadamente para o abismo do inferno e fez com que seus olhos parassem de enxergar. Por causa da calúnia de Sujin, Susu teve que pagar por isso, sacrificando seus olhos por ela, para que ela pudesse ver novamente. A história de amor de Susu e do príncipe Yehua terminou quando Susu decidiu acabar com a própria vida após dar à luz. Antes de encerrar sua própria vida, Susu disse a Yehua para chamar seu filho de Ali. Após o término de sua existência, Susu retorna à vida como a rainha Baekhyun do reino King Kyu e todas as suas memórias de Yehua e Ali foram apagadas. Várias centenas de anos depois, Baekhyun recebeu um convite para uma festa do reino do Mar Oriental. No início ela estava relutante em ir, mas depois de ser convencida por seu amigo, Baekhyun finalmente concordou em atender ao convite. Chegando ao reino do Mar Oriental, Baekhyun, que parecia desconfortável com o sol escaldante, decide proteger seus olhos com um pedaço de seda clara. Enquanto caminhava pelo palácio, ela acidentalmente conheceu um garoto chamado Ali. Enquanto fala, Ali parece interessado no leque de Baekhyun e quer pegá-lo emprestado. Por outro lado, um demônio se infiltra no reino para levar Ali. Felizmente, esse demônio foi frustrado com sucesso por Baekhyun, que imediatamente o afastou. Não muito depois, Yehua veio e ficou muito surpreso que alguém ousou se infiltrar no reino e estava prestes a levar seu filho. Ele ficou mais surpreso ainda ao ver Baekhyun, cujo rosto era exatamente igual ao rosto de Susu. Yehua tenta se aproximar de Baekhyun pensando que ela é Susu, mas como Baekhyun não tem nenhuma memória dela como Susu, ela imediatamente afasta a mão de Yehua e deixa o homem. Baekhyun pergunta a seu melhor amigo Zeyan sobre Susu depois de voltar para sua residência. Zeyan diz que Susu é a esposa de Yehua, que perdeu a vida há 300 anos após dar à luz a seu filho, Ali. Não muito depois, Yehua e Ali visitam Baekhyun e decidem ficar com ela na esperança de trazer de volta a sua memória. Os três vivem lá como uma família, onde Ali parece muito feliz por finalmente se reunir com sua mãe, enquanto Baekhyun ainda tenta evitar Yehua. Sujin então foi para o reino King Kyu, não querendo que Yehua fosse tirado dela novamente. Enquanto caminhava para entrar em uma caverna, Sujin acidentalmente encontrou o corpo de Moyuan em um pedaço de gelo. Moyuan é um deus da guerra que também era professor de Baekhyun. Durante uma batalha com a tribo do Rei Demônio, Moyuan deu sua própria vida para selar o Rei Demônio. Sua alma foi despedaçada e seu corpo foi preservado em um bloco de gelo. Baekhyun levou o corpo de Moyuan de volta para King Kyu, uma terra mística onde sua família vive, onde ela aguardou seu eventual despertar e retorno. Moyuan não é apenas um mestre para ela, mas também seu primeiro amor. O filme então mostra um reino demoníaco controlado por uma rainha demônio que pretendia pegar Ali no reino do Mar Oriental. A rainha demônio está chorando pela perda de seu filho e pretende ressuscitá-lo às custas de Ali, que tem um corpo celestial. Não muito depois, Sujin foi até a rainha dos demônios para trabalharem juntas para se livrarem de Baekhyun.
A rainha demônio foi forçada a cumprir os desejos de Sujin, porque ela ameaçou relatar suas ações ao Imperador Celestial. Antes de retornar ao Palácio do Céu, Yehua leva Baikian ao Monte Jundi, onde ele e Susu permaneceram tanto tempo quanto no mundo humano. Yehua sempre leva Ali lá para comemorar o aniversário de seu filho, porque foi lá que ele conheceu sua mãe. Yehua então conta a Baikian sobre a primeira vez que encontrou Susu naquele lugar. Porém, Baikian parece normal porque ela não tem nenhuma lembrança de Susu. Depois de ficarem juntos por algum tempo, Yehua e Ali retornaram ao Palácio do Céu, enquanto Baikian retornou ao reino de King-Kill. Enquanto Baikian estava no Monte Jundi com Yehua e Ali, a rainha demônio se disfarçou de Baikian e se infiltrou no reino de King-Kill para levar o corpo de Moyuan. Com a ajuda de Sujin, as duas conseguiram pegar o corpo de Moyuan e levá-lo ao mar de Wu-Wang, onde o sino mágico foi usado para selar o rei demônio. As duas pretendiam ressuscitar o rei demônio usando o sangue imortal de Moyuan, que é um deus. Por outro lado, Baikian, que acabou de chegar ao reino de King-Kill, fica muito surpresa ao descobrir que o corpo de Moyuan foi levado pela rainha demônio. Baikian e Zeian correram imediatamente para o mar de Wu-Wang para evitar isso. Chegando lá, eles começaram um embate com os demônios que tentavam pará-los, até que finalmente Baikian conseguiu entrar e bater de frente contra a rainha dos demônios. Enquanto Baikian estava tendo um embate com a rainha demônio, o pedaço de gelo que continha o corpo de Moyuan deslizou para o abismo do inferno. Baikian salta imediatamente para impedir que o pedaço de gelo caia. No entanto, suas ações fizeram a urna onde a rainha demônio guardava a alma de seu filho cair no abismo do inferno. Emocionalmente instável, a rainha demônio investiu contra Baikian repetidamente. Pouco depois, Yehua aparece e salva Baikian. O homem não tirou a vida da rainha demônio e disse a ela para ir embora. Depois disso, Baikian e Yehua trouxeram o corpo de Moyuan de volta ao reino King-Kill. Percebendo que desenvolveram uma afeição mútua, Yehua e Baikian decidem se casar. Yehua então leva Baikian ao Palácio do Céu para se casar e todos os residentes do palácio dão as boas-vindas à presença de Baikian, incluindo Nai Nai, a serva pessoal de Susu, que está muito feliz por se reunir com sua mestra. Baikian está confusa porque ela não reconhece Nai Nai. Enquanto caminhava pelo Palácio do Céu, Baikian encontrou Sujin. A mulher então conta a história de Susu para Baikian, dizendo que quando Susu veio pela primeira vez ao Palácio do Céu, Yehua não deu nenhuma festa de boas-vindas, então as pessoas pensaram que Susu era apenas uma nova serva. Sujin diz que Yehua levou Susu ao Palácio Celestial apenas para esperar o nascimento de seu filho. Todos os dias Susu esperava a chegada de Yehua, mas o homem nunca veio para vê-la. Susu achou que Yehua nunca a amou e só queria o filho deles. Enquanto Sujin continuava sua história, ela secretamente ordenou que seu tigre de estimação empurrasse Baikian para o penhasco onde Susu pulou para tirar sua vida. No entanto, Baikian foi capaz de se esquivar da investida e, em vez disso, o tigre que caiu de lá. Depois de ouvir a história de Sujin, Baikian tem certeza de que Yehua quer se casar com ela porque se sente culpado por Susu e pretende reparar seus erros. Baikian presume que Yehua nunca a amou de verdade porque a única mulher que o príncipe ama é Susu. Portanto, no dia seguinte, na hora do casamento, Baikian cancelou tudo e voltou ao reino King-Kill. Chegando lá, Zeian revela a Baikian sobre uma relíquia sagrada que pode ressuscitar Moyuan. Acredita-se que a relíquia seja capaz de coletar a alma despedaçada de Moyuan e guiá-la de volta ao seu corpo. A relíquia é a lâmpada de ligação da alma que pertence a Yehua e o pavio é a grama imortal de Yingzil. Acontece que a herança foi usada por Yehua para manter as memórias de Baikian de sua vida como Susu antes dela decidir acabar com sua vida. Para reviver Moyuan, Baikian retorna ao Palácio do Céu e pede a Yehua a herança. Porém, o homem se recusa a dá-la porque a memória de Baikian sobre Susu será perdida se a herança for usada para outra pessoa. Baikian então segue para a montanha Yingzil para pegar a grama imortal. No entanto, ao tentar arrancar a grama imortal de Yingzil, Baikian acidentalmente acorda um monstro, então ela tem que enfrentar esse monstro gigante. Quando ela estava quase encurralada, Yehua veio em seu socorro. Eles estavam trabalhando juntos contra o monstro e quando estavam prestes a destruir o monstro gigante, Yehua foi derrubado e ficou inconsciente. No final, Baikian escolhe proteger Yehua dos fragmentos do corpo do monstro e deixar a grama imortal ser destruída junto
junto com ele. Quando eles retornam ao Palácio do Céu, Baiken trata os danos de Yehua. Depois que os danos se curam, Yehua dá a relíquia mágica para Baiken e diz que suas memórias do passado estão lá dentro e ela deve encará-las. Depois de dizer isso, Yehua deixa Baiken sozinha e a relíquia mágica começa a se abrir lentamente. Baiken recupera as memórias de sua vida como Susu, a única mulher que Yehua ama. Depois de aprender sobre sua história de vida como Susu, Baiken se sente culpada e decide retornar ao reino Kingqiu para lamentar por seu destino. Por outro lado, Sujin foi punida pelo Império do Céu por conspirar com a Rainha Demônio. Todo o seu poder divino foi retirado e ela foi punida por manter o badalo mágico que selou o Rei Demônio no mar de Yuwang para sempre. Mas antes de cumprir sua sentença, Sujin pediu para ver Ali mais uma vez antes de ir embora. Seu último desejo foi atendido. Sujin então abraçou o corpo minúsculo de Ali com força. No entanto, sem o conhecimento de ninguém, ela pegou o líquido vermelho divino de dentro do corpo de Ali, que usaria para ressuscitar o Rei Demônio para descontar o que o Império Celestial fez com ela. Chegando ao mar de Yuwang, Sujin imediatamente se sacrifica e ressuscita o Rei Demônio usando o líquido vermelho do corpo de Ali. Sabendo que o Rei Demônio está de volta, Zeian decide ajudar Yehua a derrotá-lo junto de seu exército de demônios. Depois que Zeian saiu, Nainai foi ver Baiken com Ali. Nainai então conta a Baiken que Yehua pretendia persuadir seu pai a aprovar seu relacionamento com Susu depois que seu filho nascesse. No entanto, Sujin descobriu sobre isso e disse ao Imperador Celestial que Yehua tinha um relacionamento não permitido com uma humana. O irado Imperador Celestial então deu a Susu uma punição com um relâmpago, mas Yehua fez de si mesmo como escudo. Então foi ele quem recebeu a punição relâmpago do Imperador Celestial. Não só isso, quando Susu se jogou, Yehua também saltou para salvá-la. Porém, porque sua força enfraqueceu após receber a punição, Yehua falhou em salvar Susu. Depois de ouvir a explicação de Nainai, Baiken chora muito e se arrepende de suas ações, pois nunca soube o sacrifício que Yehua fez por ela. Enquanto isso, o Rei Demônio e seus demônios estão se preparando para enfrentar uma investida dos soldados do Império do Céu, liderados por Yehua. Um grande embate era inevitável. Os soldados imperiais do céu começaram a investir contra as tropas com ataques aéreos, assim como Zeian, que estava ajudando os soldados do céu com seu bando de pardais. Yehua e o Rei Demônio finalmente se enfrentam e se envolvem em um embate feroz. Depois de um duelo com o Rei Demônio, Yehua pode finalmente derrotá-lo e pretende selá-lo de volta ao sino mágico. Baiken, que acabou de chegar lá, tenta impedir Yehua de fazer isso, porque quem conseguir selar o Rei Demônio no sino mágico perderá a vida e sua alma será espalhada pelo mundo. Apesar de conhecer os riscos, Yehua continua suas ações para salvar o mundo inteiro. Depois que Yehua se sacrificou para selar o Rei Demônio em um sino mágico, o mundo imediatamente pareceu parar, e o corpo de Yehua foi jogado no mar de Yuwang, que lentamente congelou e afundou. Mais uma vez, Baiken tem que enfrentar a dura realidade de ser deixada pelo homem que ama. Ela só pode lamentar a perda de Yehua como costumava lamentar a perda de Moyuan. O filme então mostra Moyuan finalmente sendo capaz de voltar à vida após a partida de Yehua. Aparentemente, o último fragmento de sua alma era a alma de Yehua. Moyuan então pode voltar à vida depois que todas as suas almas dispersas foram coletadas. Baiken encontra sua felicidade novamente quando Moyuan, seu primeiro amor, volta à vida e a acolhe. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.